se inspirar com Ivana Dorali e o trabalho que o Observatório das Favelas já vem fazendo, unindo o melhor da tecnologia de dados com cidadania, democracia e um futuro mais inclusivo. Agora segura a onda. Ivana Dorali é feminista, é negra, é filha de Oxum, é Sapabi, é baiana soteropolitana, é mãe de pets, que é a Lua e a Antônia, são duas gatinhas, ela botou no currículo, adoro. Ela é jornalista e pedagoga, atua como coordenadora de pedagogia do Eixo de Comunicação do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro e é cofundadora do Instituto de Mídia Étnica e membro da Rede de Mulheres Negras da Bahia. Publicou no livro Mestre de Periferias o encontro de Ailton Krenak com Conceição Evaristo, Nego Bispo e Marielle Franca, em memória, 2020. Foi ganhadora do Prêmio Nacional de Jornalismo Abdias do Nascimento em 2013. Eu quero que vocês abram a mão, esquenta bem e faz barulho para Ivana Dorali. Vem, amiga. Ó. Ela não colocou no currículo que ela é bonita, mas está aqui também. Além de tudo isso que vocês ouviram falar, é um doce de pessoa. Amorosa, sentou ali do meu lado e... Tudo bem, pode ser que seja por mim, que eu sou um doce e também eu mereço. Mas é um doce de pessoa, se prepare que o coração vai se abrir para vocês e não haverá encerramento melhor. Preparados, preparadas? Com vocês, Ivana Dorali. Obrigada, Edgar, pela generosidade. Olá, pessoal. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou Ivana Dorali. Eu nasci em Salvador. Sou sotero-carioca, né? Apesar de ter nascido em Salvador, tenho uma família forte, um laço forte com o Rio de Janeiro, da minha família paterna. Eu sou cria da Boca do Rio, que é uma comunidade em Salvador. Sou a primeira pessoa da minha família a ter um diploma de ensino superior, até então. Naquela época, aos 17 anos, foi quando eu entrei na universidade. Isso foi uma grande responsabilidade para mim. Nesse período aí de formação, entre 17 e 21 anos, eu me juntei a outros comunicadores e comunicadoras negras e fundamos o Instituto Mídia Étnica, primeira organização de comunicação com foco estritamente racial do Brasil. Ao longo da minha trajetória, eu trabalhei em algumas redes de TV, trabalhei impresso no Jornal à Tarde, ganhei esse prêmio Abdias do Nascimento. Eu sou feminista negra formada pela Rede de Mulheres Negras da Bahia, um grupo de mulheres negras político de extrema relevância no Estado, que, apesar de eu estar agora no Rio de Janeiro há alguns anos, ainda me sinto parte, me considero parte, colaboro quando posso, sempre que posso. Enfim, basicamente, a minha trajetória profissional perpassa, né, tanto pela pedagogia, porque desde lá do Mídia Étnica a gente já trabalhava esse processo da educomunicação, quanto do jornalismo. E, atualmente, eu atuo como coordenadora pedagógica do Eixo de Comunicação do Observatório de Favelas, e é um pouco a partir da nossa experiência enquanto organização que eu vou falar aqui de democracia e de dados, porque a gente entende que a democracia não é possível se a gente não olha para as favelas e periferias como parte desses dados, né? Bom, eu já passei 2 vezes. Bom, o Observatório de Favelas, ela é uma organização civil de interesse público que atua no Rio de Janeiro, na Maré, há mais de 20 anos. E tem como missão buscar constituir essa experiência que fortaleça a democracia a partir das afirmações das favelas e das periferias como territórios de potência e de direitos, obviamente. Então, para isso, a gente atua a partir de 5 eixos. O eixo de arte e território, o eixo de comunicação, o eixo de educação, de direito à vida e segurança pública e de políticas urbanas. Então, nesses eixos, o Observatório de Favelas faz, acima de tudo, formações e pesquisas que buscam incidir na política pública para os territórios favelados e periféricos.
Bom, dentro desse processo do Observatório de Favelas, o eixo de comunicação, que é o eixo especificamente que a gente atua, ele tem um papel fundamental e muito importante no lugar de incidir e disputar a narrativa. Porque quando a gente fala de favela, as narrativas de favela elas são extremamente estereotipadas. Então, o que a gente está fazendo é disputando essa narrativa para a ampliação desse repertório. Como é que a gente amplia o repertório do que se fala de favela para além do que as pessoas estão dizendo o que é esse território o tempo todo, como um lugar de escassez, de violência, onde o único braço do Estado que entra, de fato, né, com força é a polícia. Enfim, então, como é que a gente... E que é justificável, porque lá é perigoso e violento, e tudo de ruim está lá, então isso é justificável. Como é que a gente muda essa narrativa? Então, o eixo de comunicação, ele atua nesse sentido. E aí, a gente tem 4 eixos de trabalho, que são muito importantes. Um é a comunicação institucional, que funciona como um guarda-chuva, que apoia todos os projetos da instituição naqueles eixos que eu apresentei anteriormente, dos 5 eixos. E, além disso, a gente tem 3 sub-eixos fundamentais, que é de formação, de pesquisa e de narrativas. Na formação, a gente tem esses projetos que são os principais. A SPOC, que é a Escola Popular de Comunicação Crítica, porque, dentro desse processo da disputa da comunicação, a gente tem 3 pilares super importantes, que eu não trouxe para vocês. Um é fortalecimento da comunicação comunitária, o outro é fortalecimento de jovens e adolescentes a partir da comunicação crítica e a disputa de narrativas. Então, dentro desse processo do fortalecimento de jovens e adolescentes na comunicação crítica, a gente tem a SPOC, que é essa escola, é uma grande escola de formação de comunicação de grande peso no Rio de Janeiro. É uma escola que formou grandes comunicadores na cidade. É um ano inteiro de formação para formar comunicadores, uma escola de comunicadores de fato. Inclusive, a nossa diretora de comunicação, Priscila, foi aluna do 2º ano da escola, então, hoje ela ocupa o cargo de diretoria de comunicação, tendo iniciado como aluna da SPOC. A gente tem a agência de narrativas, que são formações pensando publicação de um tema. O Malungas, que é uma formação para jovens e adolescentes do 7º ao 9º ano, e o Hotmart Decola, que é uma formação em parceria com o Decola, Flávia, querida, que está ali coordenando junto comigo isso na Hotmart, e com a Priscila. É um processo de formação na economia, na área de Creator Economy. Aí a gente tem a pesquisa de mídia e favela, direito à comunicação e justiça social, e, nas narrativas, eles são programas de reportagem. Como é que a gente disputa essas narrativas através de podcast, de notícia, enfim, o programa de reportagem. Esse eixo de narrativas ele está fundamentado diretamente nesse processo de construir outras narrativas a partir das favelas e dos territórios periféricos. Bom, dito isso, vou trazendo esse processo da desinformação. Esse é um tema que a gente trabalha diretamente no observatório. Para a gente é fundamental. Se a gente está disputando narrativa, não dá para disputar narrativa sem pensar no processo da desinformação. Então, para a gente pensar o que a gente fala tanto de desinformação, o que é desinformação? Então, acho que é importante a gente conceituar isso aqui um pouquinho, né? O que é a desinformação? É um efeito geral, né? Porque a gente sempre pensa na desinformação no processo da fake news. Desinformação é fake news? Não, fake news é uma notícia falsa. Né? É um processo de falsificação da notícia. É uma notícia que parece verdadeira, mas que traz informações erradas. Né? E ela tem um objetivo. E esse objetivo está dentro do processo da desinformação, que é
justamente a disseminação dessas notícias falsas que tem um objetivo escuso sempre, né, que tem ali um objetivo de moldar, de enganar um certo grupo ou alguns grupos. E nunca o objetivo é positivo. Porque não pode haver objetivo positivo em disseminar notícia falsa em larga escala. E isso não é uma coisa nova, né? A fake news e a disseminação não é novo. O que muda? Muda a possibilidade de disseminação de todo esse processo. Como é que a gente, em larga escala, através das redes sociais, das mídias. Então, isso vai gerar aí um contexto de larga escala e estratégia, de construção de estratégias, né? Você vai ter os aparatos tecnológicos, um bom plano de ação, e aí isso vai ganhar essa dimensão que a gente conhece hoje. E aí é tão absurdo, né? Está num processo tão abrangente que hoje muitos estudiosos chamam a desinformação de o vírus do século. Porque a gente está aqui pensando, é um grande esforço que comunicadores e comunicadoras vêm fazendo para a construção de mecanismos de barrar o processo desenfreado da desinformação. E aí, esses pesquisadores e os comunicadores estão dizendo o pensamento crítico é a forma possível, é o antídoto para esse vírus, né, a vacina. Como é que a gente garante um processo de construção de pensamento crítico para toda a população, para que elas não caiam nesse processo de fake news e desinformação? E aí, a gente vai trabalhar, eu vou apresentar aqui, que eu acho que é muito importante, esse processo de desinformação sobre 3 bases que são fundamentais, que estão para além da fake news, que eu já falei o que é. A gente entende que desinformação também entra no processo de informações universais, né, que são as informações que são os dados, vamos dizer assim, geralmente são dados que são dados como toda a população brasileira, mas eles não estão incluindo a realidade dos territórios favelados e periféricos. Então, eles são, de forma geral, muito pouco democráticos. Porque, se você não inclui isso, você não tem a democracia de fato, como eu, né, vou falar isso aqui várias vezes. E tem o processo dos estereótipos, que são os imaginários que são construídos para esses territórios, né, a partir de notícias enviesadas, que estão a favor da desinformação. Como é que esses estereótipos, que a gente já conhece, que a gente já falou aqui, que estão ligados a esses territórios, também trabalham a favor da desinformação? Bom, no processo de fake news, especificamente, né, eu vou destacar aqui como ela é utilizada num processo de estratégia política, principalmente nas eleições de 2018 e 2022. Como é que essas fake news têm um papel importante e fundamental para alimentar o discurso de ódio e o discurso negacionista de uma determinada parcela política, né? Esse processo de disseminação de notícia falsa, ela tem um grande boom no momento das eleições de 2022. E aí a gente tem um monte de notícias de notícias que para a gente parecem absurdas, né? Como o kit gay, como a história lá da mamadeira, a vacina com microchip, a vacina com mudança de DNA. Se você olha para isso com clareza, sem enviesamento, dá para ver que é um processo, que são notícias que são absolutamente, enfim, deveria ser óbvio, vou dizer que é óbvio, mas que deveria, porque não é, né? Existe um nicho que acredita nisso até hoje. Então, deveriam ser notícias óbvias que não têm fundamento, né? Vamos dizer assim. Mas esse processo de convencimento da fake news, dessa construção de uma notícia que parece que é verdadeira, mas é falsa, ela tem um aumento exponencial
a partir das redes sociais nas eleições de 2022. Então, ela tem um aumento de 23% no Telegram, de 36% no WhatsApp, de 57% no Twitter. E essa pesquisa é uma pesquisa do UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai trazer esse contexto de disseminação em grande escala, né? E aí, mais do que isso, eu acho que tem uma preocupação, é que essas notícias elas permeiam o imaginário num lugar duradouro. E aí vai ter consequências não só políticas, como consequências sociais, né? Não só nas relações familiares, mas nas relações do trabalho, né? São uma série de notícias que vão trazendo consequências de forma espiralar. E aí, pensando nesse processo de estereótipo, né? Quando a gente pensa na fake news, mais voltado para as questões de estereótipos, ela está voltada a uma narrativa que vai criminalizar os territórios favelados e periféricos, que está sempre muito ligada às operações policiais que acontecem com grandes violações de direitos, sempre, e aliada à notícia, que é dada também sempre de forma enviesada, apesar do assassinato de crianças e adolescentes ao longo dessas operações e das violações de direitos. Então, esse tipo de notícia que vai dizer que os territórios periféricos e favelados é lugar de bandido, que todo mundo que está lá é criminoso, que é um lugar inabitável, intransponível, que é um lugar da escassez, que nada de bom pode sair desse território, esse tipo de estereótipo e pensamento coletivo vai trazer uma situação política, que é um exemplo que eu vou trazer, que a gente chama de caso CPX, que é Complexo do Alemão, que é muito emblemático, vamos dizer assim, no ano passado, que é a visita do então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Complexo do Alemão, que utilizou um boné com as siglas CPX, que são siglas que é utilizada, é uma redução exatamente da palavra complexo, na verdade, e é uma sigla utilizada de forma orgulhosa, vamos dizer assim, pela população, vamos dizer assim, não, de fato, orgulhosa pela população do Complexo do Alemão. Bem, o Lula se utiliza desse boné num momento de conexão com esse povo, né, com esse território, com a população, com os moradores desse local. E as fake news vão dizer que CPX é uma sigla que está ligada diretamente ao crime e à criminalidade, e que todas as pessoas que estavam ao redor daquele candidato são bandidos. Então, você tem uma série de estereótipos que vai, como é que eu posso dizer, afirmar que essa fake news é verdadeira, que vai endossar, vamos dizer assim, né? É um estereótipo desse território que endossa essa fake news. Porque, a partir do momento que a gente tem esse imaginário da favela, como você vai imaginar que um candidato à presidência está lá utilizando uma sigla que, na verdade, deveria significar orgulho para um grupo, para determinados moradores, e a fake news vai dizer que aquilo, na verdade, é um código criminoso. Então, você, além de tudo, recriminaliza essa população. Você criminaliza duas vezes. Você criminaliza a partir do território, a partir do estereótipo, e criminaliza de novo a partir da fake news. Porque todo mundo que utiliza dessa sigla, que é uma sigla sobre orgulho de um território, simplesmente se transforma, através de uma fake news, em bandido, né? Em criminosos. Bom, e aí, por fim, eu vou falar um pouco dessa questão das informações universais, que para a gente é extremamente perigoso, né? Porque ela não considera
os recortes interseccionais de raça, gênero, território e sexualidade, de forma geral, quando a gente pensa nessas informações universais a partir da questão de dados. E aí eu trouxe 3 casos, que eu vou ter que ser rápida, porque eu falo muito, aqui meu tempo já tá correndo. Eu trouxe 3 situações importantes. Uma foi a campanha que a gente fez no Observatório, que chama Como se proteger do coronavírus. Foi uma campanha de comunicação, de combate à desinformação na favela, no contexto de pandemia de Covid-19, sendo que é importante lembrar que as informações que a gente tinha na mídia sobre combate e prevenção nem sempre eram possíveis dentro do contexto da favela, né, e das comunidades periféricas. Então, a gente tratou disso a partir, por exemplo, dos mototaxistas, que é uma classe trabalhadora que não podia parar porque tinha um sustento. Então, como é que o mototaxista garante o mínimo de segurança para continuar trabalhando durante a pandemia, né? Tinha uma orientação muito emblemática, importante, sobre a contaminação, sobre isolamento domiciliar, quando a pessoa estava doente, a gente tinha, que era estar em outro cômodo. Como é que você fala para uma pessoa que mora numa casa que é um único cômodo, que ela precisa se isolar em outro cômodo? Um único cômodo que mora 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 10 pessoas, como é que ela se isola dos demais? Então, a gente pensou, através de uma, não só pesquisa, mas direcionamento de profissionais de saúde, de arquitetura, a gente disponibilizou essa cartilha que dizia para as pessoas qual era o cuidado mínimo, como 1 metro de distância da pessoa infectada, usar máscara dentro de casa, não compartilhar os utensílios. Então, tinha uma série de direcionamentos que não cabiam naquele espaço. Então, a gente ficou pensando no processo da alimentação, como lavar as mãos, por exemplo, a partir da escassez de água. Então, estava muito nesse lugar. Outro instrumento para a gente importante é o mapa social do corona, né, que é um instrumento de pesquisa que vai disputar essa narrativa aí sobre o coronavírus, perguntando quem são as pessoas, de fato, que estão expostas a essa doença diferente dos que os dados oficiais nos diziam. Então, a gente estava pensando em políticas públicas para garantir também a saúde e a vida dos territórios favelados e periféricos durante a pandemia. Então, a gente viu que os homens negros eram as maiores vítimas do coronavírus, eram os que mais morriam, muito provavelmente porque estavam em trabalhos na rua e precisava, né, trabalhar, não tinha possibilidade do home office, estavam na rua, enfim, estavam muito mais expostos ao vírus do que o restante da população. Quando você pensa em territórios de classe média, como a Tijuca e Cidade de Deus, a discrepância da faixa etária de risco de morte é imensa. Então, você está pensando, a política pública está sendo pensada para uma faixa etária de 70 a 79 anos. Mas, na favela, essa faixa etária era de 50 a 59 anos. E não tinha uma política pública pensando na vacinação desses territórios a partir dessa outra faixa etária, que não é a faixa etária dos dados universais. É um outro lugar. E também tem um processo de aprofundamento da desigualdade para as mulheres negras, principalmente porque elas estão em lugar de cuidado durante a pandemia, né? Então, esse aprofundamento de desigualdades acontece por conta desse contexto. E aí, eu tenho uma outra condição que, pensando nesse processo de um pouco do tudo que a gente discutiu, que é o lugar da justiça climática também, né? Como é que a gente pensa a justiça climática para além dos dados universais, né? Porque a periferia, a favela, ela é um lugar que não está sendo pensado. Essas construções, elas não estão prontas para o ajuste climático que vai acontecer. No Rio de Janeiro, na semana passada, a gente teve um marco de sensação térmica de 59,7 graus. De forma geral,
a cidade variou entre 40 e sensação térmica de 46 e 50 graus. Né? Esses territórios, de forma geral, eles não são arborizados. Obviamente que tem a favela, eu vou falar disso já, cria estratégias, não é um lugar só de escassez, eu vou falar disso, mas essas habitações, muitas vezes não tem nem janela. Né? Como é que a gente está falando de sensação térmica de 50 graus, de 59 graus para territórios com casas que não têm ventilação? Como é que a gente vai falar de justiça climática sem falar disso? Quais são as possibilidades e alternativas que a construção dá a possibilidade da gente sobreviver ao que a gente está vivendo, sem pensar na sobrevivência dos territórios favelados e periféricos? Por isso que a gente fala desse processo, e vou falar mais uma vez. Não tem democracia se a gente não pensar nesses territórios, se a gente não estiver pensando na construção de um processo de justiça climática que não inclua esses territórios, porque são os primeiros que vão morrer, não tenha dúvida disso. Então, assim, é fundamental a gente pensar a partir desse processo. Mas é muito importante a gente pensar esse processo da favela como potência. Estou falando disso, mas não estou falando de favela como um território de escassez, não. A favela, ela é um espaço que se reinventa o tempo todo, e ela garante, e é por isso que ela está viva, inclusive. Sem a reinvenção dos territórios favelados e periféricos, apesar da ausência do Estado, apesar da exclusão, apesar dos dados universais, apesar dos estereótipos, apesar das fake news, se esse povo não fosse extremamente inventivo e potente, seriam territórios que já teriam sido extirpados, não existiriam mais. Então, isso diz ainda mais sobre o território como potência, né? Desse lugar que tem iniciativas próprias de sobrevivência, né? Que é um território que gira economia, que faz comunicação, que produz cultura, que pensa agroecologia, que planta, né? Que está pensando em soluções possíveis de alimentação saudável, apesar dos ultraprocessados, de ser uma população que, de forma geral, está à margem. É um lugar que tem extrema diversidade gastronômica, né? E está pensando esse processo. Então, por isso é fundamental diálogos horizontais, né? O diálogo horizontal é fundamental. Não dá para dialogar com a favela se não for de uma forma horizontal. Não dá para dizer para a favela o que é que ela tem que fazer, né? Num lugar de tenho o conhecimento, sou a pessoa que sabe de tudo. Não, o território ele é inventivo e potente, e ele está produzindo, ele está sobrevivendo, apesar dessa sociedade excludente. Então, quando você vai dialogar com esse território, tem que ser num lugar da horizontalidade. Não tem outra possibilidade de dialogar se não for desse jeito. E aí, pensando nesse diálogo, já aqui encerrando, que eu já passei aqui 2 minutos do meu tempo, eu vou falar um pouco de iniciativas para a mudança de cenário, que são possibilidades de diálogo, pensando nesse processo de dados, de democracia e comunicação, de promover, melhor, né, a democracia a partir dos dados. A gente tem o Data Lab, né, que alguns devem conhecer, que é conhecido, que fala da geração de dados numa perspectiva cidadã, e aí eles vão coletar esses dados de forma participativa, pensando nesse resultado para mudança coletiva das próprias comunidades e coletivos. Então, são os dados com um direcionamento justamente para retorno comunitário, né, que é fundamental. Então, a gente não está pensando nesses dados, como eu falei, numa narrativa universal, mas numa narrativa inclusiva que vai também trazer soluções para esse grupo. Tem o Instituto Íris também, que é de BH, que trabalha na perspectiva da comunicação do direito digital, e tem uma campanha de extrema e fundamental importância, que chama Tire Meu Rosto da Sua Mira, que é pelo fim
né, pelo banimento das tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública, que está ligado diretamente à criminalização dos corpos pretos e favelados, né? Especialmente os corpos pretos. Quando a gente pensa nesse processo de segurança da inteligência artificial a serviço da segurança pública para reconhecimento facial, ele está num lugar também de criminalização dos corpos pretos. Então, por isso que é importante pensar também nesse lugar da utilização das tecnologias artificiais para reforço desses estereótipos, dessas criminalizações, né? Como é que a gente não faz isso? Então, o Instituto Íris está nesse lugar que é extremamente fundamental e importante. E, por fim, a gente trouxe também um pouco do Data Lab, né, que impulsiona mulheres na tecnologia, especialmente mulheres negras na tecnologia, e ele vai conectar essas mulheres negras e também realizar pesquisa de inovação e mapear ações na área de tecnologia, pensando esse processo democrático, né, dos dados que inclui essa população com um recorte interseccional que é tão necessário. Bom, eu passei um tanto do meu tempo, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite do Festival Social Good, para esse momento que eu acho que é fundamental discutir temas tão importantes e fundamentais. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, Observatório de Favelas. Podem me seguir também, me procurem, me encontrem no Instagram e no LinkedIn, Ivana Dorali, eu estou por lá. Se tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar de outras formas e promover conexões para garantir essa democracia a partir dos dados, a partir da comunicação, nós estamos à disposição para isso e vamos construir junto um outro lugar mais democrático a partir desses temas. Obrigada.